Chegamos para mais uma sexta. Sextou, Tagarela Lover. Sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí. Se você tá chegando hoje pela primeira vez, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve. Agora tem muita Tagarela Lover, aliás, muitos mesmos que já se inscreveram, né? Sim. Estão com a gente aí desde a primeira já deu temporada. like, ativou o sininho das notificações e também já tá acompanhando a gente no outro canal, que é o canal de cortes também. Verdade, canal Então, de cortes. se você já é inscrito aqui, depois que acabar esse episódio, não sai agora. Você vai lá pro outro canal e se inscreve também. Canal de... Como é que tá? Cortes do Cortes do Tagarelando. Tagarelando, isso. Cortes do Tagarelando pra gente Real poder fazer oficial. essa separação aí, tá bom? Ó, nós estamos nas redes sociais, TikTok. @podtagarelando. Onde é que TikTok, estamos? Instagram e no Kawaii, @podtagarelando. Lá a gente posta os nossos cortes, bastidores, chamadas da semana, E agenda. estamos também nas As principais plataformas de áudio, caso você queira só nos ouvir. Tem gente que só gosta de ouvir. Ou às vezes não tem tempo de É assistir. verdade. Hoje o nosso convidado ele é mais do que especial. Tem tempo que a gente está tentando Você trazê-lo. esqueceu de dar uma notícia. Calma aí, eu vou falar. Você não deixa molhar o bico. É difícil, não é? É que eu sou ansiosa. Eu tô vendo. É Eu que tô dizendo que assim, o nosso convidado já faz tempo que a gente tá tentando trazê-lo. Sim. E nós não teríamos assim, queríamos ter trazido antes, mas hoje marca um momento especial, Tá. porque estamos encerrando essa terceira temporada. Vamos dar uma pausa estratégica para organizar algumas coisas que estão acontecendo aí. A vida fora dos estúdios tá uma zona. E até mesmo para poder pensar ainda em coisas ainda mais legais aqui pro canal. Então, assim, a gente abriu essa terceira temporada com a Silvia Bravanel e a gente está encerrando essa terceira temporada com alguém Que é da família? Eu acho que é da família. Vou perguntar aqui hoje. Há rumores. Há rumores, eu vou perguntar Há isso aqui. sinais. Mas é um cara que a gente gosta bastante, mas antes da gente falar com ele de verdade, vamos rodar a nossa vinheta? Bora tagarelar. Pois é, o nosso convidado de hoje, ele é jornalista, um dos grandes comunicadores do nosso país, com uma vasta experiência em televisão. E agora também ele está fazendo uma comunicação diferente, está bem ativo nas redes sociais, está dando palestras, workshops, cursos de oratória, porque você vai perceber que falar é o dom dele. E Tagarelar. além de tudo, ele é escritor. Vamos falar sobre isso. Leandro Stoliar. Seja bem-vindo. Tomem cuidado, porque eu gosto de falar e se deixar, eu fico falando aqui 2 horas, hein? Tá aí, tá O Lucas vendo? me conhece. Por você isso sabe. que é tagarelando. Vamos tagarelar. Vamos tagarelar. Algum parentesco com Silvia Bravanel? Pra começar, né? Bom, Já vai com o pé no peito. É a primeira que, né, começamos essa terceira temporada e vamos encerrar com Leandro Stoliar. E aí dizem na Rumores internet, fortíssimos. segundo o Google, que é sobrinho Neto Silvio Santos. É verdade Você isso? sabe como é que começou isso? Isso é muito engraçado, porque eu trabalhei no SBT, eu comecei no SBT, né, como estagiário, e não ganhava nada, era de graça. E quando eu cheguei lá, todo mundo já falava, ele é sobrinho do Silvio Santos, ele é sobrinho do Silvio Santos, isso no Rio de Janeiro. E aí, eu falava, caramba, de onde que tiraram isso, né? Fiquei pensando, como é que sabem que tem algum parentesco? O meu primo, o Guilherme Stoliar, foi presidente do Grupo Silvio Santos, durante muitos anos. Quando eu fui trabalhar no SBT, as pessoas falavam pra mim, você é dono disso aqui, fica tranquilo e tal, e aquilo me incomodava muito. Porque eu queria estar ali por conta do meu talento, da minha disciplina, da minha vontade, força de vontade, minha disposição, enfim, do meu conteúdo, e não por conta de um certo parentesco. Bom, a partir daí, todo mundo falou que eu era sobrinho do Silvio Santos. Até que um jornalista, se não me engano, do UOL, ele fez uma matéria, eu estava já na Record, isso mais de 20 anos depois, fiz um teste para um programa, para o Balanço Geral. O Megali e tinha mais uma pessoa, que eu não me lembro agora. Na verdade, não estava nem previsto, estava passando pelo corredor, assim, meu chefe falou, vem cá, sobe no palco aí, que você vai fazer o teste pro jornal. Eu falei, que jornal? Ele, pro Balanço Geral, vou te testar no Balanço Geral. Eu falei, mas eu? Eu não tenho nada a ver com esse jornal. Aí ele falou assim, não, eu era do Jornal da Record, né? Aí ele falou, não, mas sobe que a gente quer te testar nesse jornal. Eu falei, tá, mas deixa eu então ver o espelho do jornal, pelo menos. Não, tem que subir agora, da roupa do corpo. No susto. Sobe e faz. E eu não fui bem nesse programa, porque, claro, eu não tinha visto espelho, não sabia nada. Nunca tinha feito um programa como Balanço Geral. E aí, quando eu desci, né, nem eu fiquei sabendo do resultado, no dia seguinte estava no UOL. Sobrinho neto do Silvio Santos faz teste para apresentar programa na Record e vai mal. Falei, caramba, mas se nem eu sei se eu fui bem ou mal, o cara já sabe antes de mim. E aí eu liguei para ele e falei assim, e pode falar o nome aqui? Pode. Tá. Foi o Daniel Castro.
eu mandei uma mensagem para ele no Instagram e falei, Daniel, para nossa infelicidade, eu não sou sobrinho neto do Silvio Santos, porque se eu fosse eu tava rico, e eu não sou. Na verdade, vamos esclarecer em primeira mão aqui no programa de vocês, porque todo mundo fala isso, sai em tudo quanto é lugar. As pessoas me mandam mensagem no Instagram perguntando se é sobrinho do Silvio Santos, se é parente do Silvio Santos, se é filho do Guilherme. As pessoas perguntam isso. O Guilherme não é meu pai, ele é meu primo. E aí eu vou explicar qual é o parentesco. Eu sou sobrinho da irmã do Silvio Santos. Tá? Não sou sobrinho do Silvio, vou explicar o que acontece. O pai do Guilherme é irmão da minha mãe. Ele é casado, porque ele já morreu, era casado com a irmã do Silvio. E o Guilherme é fruto desse casamento. Não é só o Guilherme, tá? Tem a Débora, tem o Roberto, são 3 irmãos. Eles são fruto desse casamento entre a irmã do Silvio e o irmão da minha mãe. Então, por que todo mundo acha que eu sou filho do Guilherme? Por conta da diferença de idade. O Guilherme é o filho mais velho do irmão mais velho da minha mãe. Então, ele é o primogênito. E eu sou o caçula da caçula. São 5 irmãos, a minha mãe é a mais nova e o pai do Guilherme é o mais velho. Ele é o mais velho do mais velho e eu sou o mais novo da mais nova. Por isso que existe uma diferença de idade muito grande. Mas a gente é primo de primeiro grau, normal. E eu sou sobrinho da irmã do Silvio porque ela se casou com o meu tio, o irmão da minha mãe. O Guilherme não. O Guilherme é filho desse casamento, ele é sobrinho do Silvio Santos direto e filho da irmã do Silvio. Eu não, eu sou sobrinho dela só. Então, para explicar, gente... Árvore genealógica, vamos fazer isso. Vamos explicar isso, porque senão vira uma confusão e todo mundo acha que eu sou... ele é sobrinho neto do Silvio Santos, ele vai estar no SBT, o Silvio Santos ajuda ele no SBT. Tem uma história muito legal do Silvio Santos que eu posso contar aqui, algumas histórias que eu já vivi com ele, mas eu não sou sobrinho direto dele, tá? A gente pode dizer que é um sobrinho de segundo grau, talvez, mas eu não tinha esse contato que todo mundo pensa que eu tinha com o Silvio Santos. Tive algumas vezes, inclusive quando eu saí do SBT, quando eu pedi demissão, eu pensei que minha carreira ia acabar, mas daqui a pouco eu conto isso. Começamos já desmentindo. Fake news. Não é, então sobrinho em primeira mão do Silvio Santos, não é sobrinho neto do Silvio Santos. Esses dias mesmo eu vi algum portal que publicou. Direto. Eu não lembro se foi porque, segundo direto. o portal, você esteve lá no SBT ou se foi na sua saída da Record, eu não me lembro, mas eu li em algum lugar que, mas assim, era algo assim, sobrinho neto do Silvio Santos. Eu sempre fiz questão de destacar. Todo mundo falou isso a vida inteira por conta do sobrenome Stoliar, porque o Guilherme é sobrinho do Silvio Santos. E eu não, eu sou Stoliar, mas eu sou primo do Guilherme, eu não sou sobrinho do Silvio Santos, são 2 coisas diferentes. Tá, mas tem um pé lá na família, um pezinho tem. Tem um pé, mas assim, não é sobrinho direto, entendeu? É diferente. Só o dedinho tem um dedinho do pé lá. Inventaram essa história de sobrinho neto, porque talvez o Silvio seja muito mais velho. Então, já falar neto, mas não tem nada a ver com neto, né? Porque esse parentesco não existe. E, na verdade, então, você nunca nem se beneficiou com isso. Pra você sempre foi um problema, né? Porque é o que você falou. As pessoas, às vezes, então, achavam que você estava na televisão... Por causa disso. Por causa desse suposto parentesco. Nepotismo. É um problema e não é um problema. Vou contar essa história também, que é interessante. Quando eu cheguei no SBT, como estagiário, eu não sei se vocês já viram uma publicação que eu fiz no Instagram, que eu contei como é que eu comecei a trabalhar. Foi com 15 anos eu comecei a trabalhar no McDonald's. Tinha 15 anos. Meus pais falaram, você tem que trabalhar para pagar suas contas, que a gente não tem mais como sustentar. E aí eu falei, tá bom, vou lá trabalhar no McDonald's. Eu e meu irmão. Meu irmão não tem nada a ver com televisão, né? Ele faz desenho animado. E aí, com 15 anos eu comecei a trabalhar, meu primeiro salário foi R$38. Eu peguei lá o contra-cheque e falei, cara, não tem condição de eu ficar aqui. R$38 não dá nem pra pagar um Big Mac. E olha que na época ainda valia mais que hoje. Não dá pra nada, não dava pra nada. É verdade, né? naquela época 38 valia bem mais que hoje. Foi em 94, né, já no Plano Real, no início do Plano Real. E aí, eu olhei, 94 não, foi 97. E aí, eu olhei e falei, cara, eu preciso me aperfeiçoar. E o meu chefe sempre me colocava no caixa. Falava, não, você tem um visual legal, fica no caixa aqui, você é comunicativo. Mas eu era muito tímido. E eu falava, caramba, mas eu quero trabalhar na chapa, não quero trabalhar no caixa. Eu falei, não, mas vai pro caixa, você vai se dar bem no caixa, acho que o cliente vai gostar de você e tal. Beleza. E aí eu fui pro caixa, eu era muito tímido, e eu comecei a tentar perder a minha timidez ali, falando tete a tete com os clientes. E percebi que esse poderia ser um caminho, investir na comunicação. Vou tentar investir na minha comunicação, porque lá fora pode ser que, já que as pessoas estão me vendo aqui como uma pessoa que pode fazer esse atendimento, pode ser que lá fora eu consiga melhorar minha carreira, investir nessa carreira e tal. E aí eu fui para o jornalismo. Quando eu entrei no SBT, eu fui fazer estágio, era de graça, não tinha a função de estagiário. E aí a minha tia, aí sim a minha tia, é a diretora, quer dizer, minha tia, ela tem o mesmo parentesco que eu tenho com o Silvio Santos. Ela é irmã da minha tia. É a diretora do SBT no Rio de Janeiro. E aí eu liguei para ela, a gente já tinha passado o Réveillon na casa dela, a gente se conhecia há muito tempo. E aí eu liguei para ela, tia,
Eu chamo de tia, mas não é minha tia direta, mas eu chamo de tia. E eu falo, tia, eu queria estagiar. Eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, estou no primeiro período e tal. Ela falou, cara, mas não tem esse cargo, essa função de estagiário. Eu falei, tudo bem, eu vou de graça. Ela falou, então, se você quiser ir de graça, tudo bem, vai lá para a redação, te apresento lá, você fica lá de graça. E eu fui fazer estágio de graça no SBT. Quando eu entrei, aí eu vou dizer porque que tem um lado bom e um lado ruim. Quando eu entrei, as pessoas me viam como sobrinho do Silvio Santos. Pô, ele é parente do Guilherme, porque na época o Guilherme era o presidente do Grupo Silvio Santos. E ele deve ser parente do Silvio, então ele é o sobrinho do Silvio. Então as pessoas tinham um certo medo de falar alguma besteira pra mim, tipo, gritar comigo, sabe? Me dar uma bronca, tinha essa coisa. Pra algumas pessoas. Pra outras não estavam nem aí e davam mesmo. Esse era o lado bom da coisa. O lado ruim é que eu ganhava menos do que os outros. Nesse caso era de graça, né? Depois eu virei produtor e tal. Mas eu ganhava menos do que os outros e tinha que demonstrar que eu era muito melhor do que o resto que estava trabalhando comigo. Porque se eu não fosse muito melhor do que eles, eu não ia conseguir nada na profissão. Já que eu era um parente do dono da empresa. Então eu tinha que trabalhar o triplo. Eu trabalhava de graça, eu trabalhava o dia inteiro. Eu ia para a faculdade, eu trabalhava num outro lugar para pagar o estágio do SBT. Então, para vocês terem uma ideia, eu saía da faculdade, que eu pagava, ia para uma produtora, que eu comecei a trabalhar como editor de imagem, e o dinheiro que eu usava na produtora, que eu pegava para pagar a faculdade, também pegava para pagar a gasolina do carro, que era um carro muito, muito velho, que eu tinha. Primeiro eu usava transporte público, depois eu comprei um carro muito velho para ir, porque não tinha condição de fazer essa tripla jornada sem carro, e eu bancava o meu estágio no SBT. E aí eu comecei a fazer. Só que nesse período, eu falei, cara, eu preciso demonstrar para as pessoas que eu sou bom, que eu tenho conteúdo, que eu sei fazer, que eu preciso correr atrás e mostrar que eu não sou só um parente, entre aspas. E eu começava a escrever, eu pedia para ir fora do meu horário de trabalho com os repórteres para a rua. Cara, deixa eu acompanhar um repórter. Aí meu chefe falava, tá bom, vai lá. O cara já faz estágio de graça. Tá pedindo fora do horário de trabalho dele para acompanhar um repórter, deixa o cara acompanhar. E eu ia. E eu falava pro repórter, eu vou escrever o texto aqui da matéria, depois eu queria bater com o teu, porque eu queria ver se eu estava escrevendo direito. E aí eu comecei a fazer isso todo dia. Escrevia o texto, batia. No início era horrível. E aí depois eu percebia que tinha que mudar algumas coisas. Tinha uma adaptação. Fui aprendendo. Depois, com o tempo, eu pedia para gravar a passagem também. Eu era um entrão, sabe? Chato. Todo jornalista é um pouco chato, tá? Vocês são jornalistas. Tô falando isso porque a gente tá em casa. Todo jornalista tem que ser chato. Se não for chato, não é jornalista. E o meu chefe falava isso para mim. Cara, tu é muito chato. Eu falei, graças a Deus, porque se eu não for chato, eu não vou conseguir fazer a minha profissão. Ele ria, ele fazia a mesma coisa. E aí eu comecei a gravar a passagem, pedia para todo mundo ver. Um belo dia, eu entrei, já tinha entrado no jornal da faculdade. Então eu fazia na faculdade também, de graça, claro. No telejornal eu aprendia, ia para edição de imagem, aprendia a editar, e ia para o SBT e acompanhar o repórter e tal. Um belo dia o repórter faltou. Ficou doente. E o jornal que eu fazia era o SBT Rio. Era um jornal de quase 1 hora com 2 repórteres. Então o repórter fazia 3 matérias por dia, 3 ao vivo. O cara trabalhava assim, igual um camelo naquela época. Hoje não é mais assim. Mas quando o repórter faltou, a chefe entrou na redação em pânico. E tínhamos, na produção, eu, que era o estagiário, e outras 2 pessoas. Uma senhora, que já estava lá há muitos anos, e um cara que não tinha nenhum perfil de vídeo. Na época tinha essa coisa do perfil do vídeo. Sim. Hoje já não tem mais tanto, né? Mas naquela época tinha. E antes disso acontecer, eu perguntei pro meu chefe, eu já estava lá há algum tempo, e perguntei para ele, cara, o que eu tenho que fazer para me tornar um repórter? Aí ele, você quer mesmo ser repórter? Eu falei, quero. Então você precisa primeiro parecer um. Eu falei assim, o que você quer dizer com isso? Aí ele falou, se você quer ser um repórter, as pessoas primeiro têm que te olhar como repórter. E eu falei, tá bom, então você quer dizer que eu tenho que vir de terno e gravata pro estágio? Aí ele falou, se for o caso, sim. Eu não sei se ele fez aquilo para me trollar, ou se ele falou sério, mas eu comecei a ir de terno e gravata. Todo mundo ria. Eu tenho foto de terno e gravata no estágio. E as pessoas falavam, o que você está fazendo aqui, cara, de terno e gravata no estágio? Por que você é o estagiário? O que você está fazendo de terno e gravata? E eu falava, olha, meu chefe um dia falou para mim que eu tenho que parecer um repórter, então eu tô aqui parecendo um repórter. Eu ficava na produção, com todo mundo ali. No traje já? No traje, terno e gravata na produção, suando, cara, porque no Rio faz muito calor. E um belo dia o repórter faltou e eu tava lá. Então ela olhou pra produção, voltando na história, e falou, cara, ele não, pô, o Leandro terno e gravata com... Eu tinha 19 anos, eu era muito novo. 18 para 19 anos. Leandro, sabe fazer uma matéria? Ela me perguntou. Nessa hora, cara, o sangue... Sabe quando o coração vem na boca, assim, você fala assim, cara, é oportunidade... Sei. Sabia nada. O que eu sabia era aquilo ali que eu contei pra vocês. E eu falei, claro que eu sei.
Porque a primeira reação, quando você quer ser alguma coisa, fazer alguma coisa, é assumir a responsabilidade. Se você não assume a responsabilidade, é aquele caso, você está indo apresentar um programa, né? Agora como apresentador mesmo. Você está assumindo uma responsabilidade. Você está muito mais em evidência, muito mais na frente do vídeo e vai ser muito mais criticado do que quando você era repórter. Fato. Mas assumir responsabilidades é o primeiro caminho para você se tornar alguém. E nessa hora que eu recebi essa pergunta, eu não sabia fazer a matéria. E eu falei, claro que eu sei. Ali, então vai pra rua porque o repórter faltou. Pega a equipe do Marcelo, na época era o Marcelo, que é meu amigo até hoje. Vai pra rua que você vai fazer uma matéria com o pessoal da ginástica olímpica. Na época ainda se falava ginástica olímpica. E era com a Daiane dos Santos. A Daiane era uma criança. E aí eu entrevistei a criança, a Daiane dos Santos. Caramba. E tal. Passei o texto com o editor. Nossa primeira matéria já... Não, já fui pra ir pro ar, né? Já era estagiário. E com a Daiane dos Santos. E com a Daiane dos Santos. então... Que nem era a Daiane. A Daiane dos Santos. Enfim, aí no fim das contas, eu passei, não sei se vocês sabem, vocês são mais jovens do que eu, mas a primeira matéria que eu passei com o meu editor foi pelo orelhão. Então eu fiquei na fila, eu já saía da redação, ó, toma as fichas e vai pra matéria. Eu, caramba, tem que passar no orelhão. Aí entrei na fila depois da matéria, quando chegou a minha vez eu coloquei a ficha, ó, tô com o texto aqui, passei o texto pra ele corrigiu ali na hora e tal, beleza, maravilha, gravei e foi pro ar a matéria. Foi pro ar. Quando acabou o jornal, tinha sempre uma reunião de pauta depois do jornal para avaliar o jornal. A diretora de jornalismo entrou na redação e falou assim, ó, você fez isso, fez aquilo, você tem que melhorar aqui, a gente precisa melhorar isso na edição. Quando ela olhou para mim, ó, você nunca mais volta para a redação. Você não sei o quê. E foi assim, um por um. Na hora eu gelei, né? Eu tava no segundo período da faculdade. Aí eu fui conversar com ela e falou assim, não, você nasceu para fazer isso aqui. Você vai pro vídeo e tem que fazer matéria e a tua vida é essa aí. Amanhã, mas não tem equipe para sair comigo, não interessa. A gente vai pegar um táxi e pegou um cinegrafista de estúdio e me colocou com ele e o táxi. Então o taxista virou meu auxiliar. Eu saía todo dia com um taxista diferente, dava o sangão pra ele fazer a luz. Cara, sabe fazer televisão? O cara falava, pô, nunca fiz na vida. Toma um sangão aqui, é só apontar a luz aí pra mim que eu vou gravar a passagem. Era assim. E, cara, foi uma loucura Você isso aí. iniciou Que história maravilhosa! O Stoliar iniciou vários taxistas na televisão. Vários. Alguns foram contratados. Olha depois. Viraram auxiliar. Hoje seriam os Uberes da vida. Uma loucura. E aí os caras não sabiam fazer. E aí um belo dia eu já estava cansado de sair de táxi, porque tinha um problema sair de táxi. Primeiro que não podia ser caro, não tinha onde parar, não parava em qualquer lugar. Tinha alguns empecilhos ali que, como repórter, você sabe como é que é. Enfim, aí um belo dia eu falei pro cinegrafista, hoje a gente não vai usar sangã. Sangã, que pra quem não sabe, é aquela luz que o auxiliar segura pra iluminar o repórter. Aí ele, pô, mas vai ficar escuro. Eu falei, é pra ficar escuro mesmo. Aí ele falou, mas que isso, é um absurdo isso aqui e tal. E na época eu ainda era estagiário. E aí a gente começou a fazer matéria escura. E perguntaram, cara, o que tá acontecendo com a tua matéria? Eu falei, não tem auxiliar. Não tem um cara Era um protesto. Era um protesto. E aí os caras falaram, não, tem que contratar um auxiliar pro Leandro, que isso, que absurdo, todo mundo tem auxiliar menos ele, o cara tá escuro no ar e tal, não sei o quê. E aí contrataram um auxiliar. O primeiro auxiliar foi um motorista de táxi. E você ainda tava trabalhando de graça? Aí não. Aí quando eu virei repórter, eles criaram uma vaga de estagiário. Ah, tá. Só que eu era repórter. E eles me pagavam, na época, R$700. Era o que eu ganhava para ser repórter do SBT. Só que na época era obrigatório ter diploma para ser repórter. Sim. Então o SBT mandou uma carta para o Ministério do Trabalho. Isso não tem nada a ver com a minha família, tá? A família nunca se envolveu no jornalismo. Eles nunca, na verdade, o Silvio Santos nunca gostou do jornalismo. E ele nunca se envolvia naquilo. Quem fez isso foi a própria diretora de jornalismo que falou, cara, a gente tem que... Você não pode trabalhar sem ter diploma. Então a gente vai mandar uma carta para o Ministério do Trabalho solicitando uma liminar para você poder trabalhar antes de se formar. E o Ministério do Trabalho autorizou. Eu tenho na minha carteira de trabalho liminar, repórter por liminar. É uma loucura isso. Acho que ninguém tem isso. Eu acredito. Era repórter por liminar. Eu acredito que não, porque na época da decisão da derrubada do MTB foi um... Com o STF, né? Que o STF fez essa decisão. Foi um escândalo, né? Foi um escarcéu. Sim. Porque como assim trabalhar sem diploma e tal? Eu fiquei revoltado. E você então... Você ficou revoltado? Porque eu já era formado. Então, aí você... Eu sofri pra conseguir trabalhar e aí depois todo mundo foi trabalhar. Só que é engraçado, eu quando comecei no vídeo também, eu estava na faculdade, aí eu fui beneficiado pela decisão do STF, embora eu também tenha sido contra, óbvio, porque desvaloriza a profissão, mas nos ajudou, né? Não, você já estava na faculdade, Eu estava na faculdade e eu já era repórter também. Eu também, para ser contratada, eu entrei pela STF primeiro, porque ainda ia fazer faculdade. Eu tenho que agradecer o Gilmar Mendes aqui. Desculpa, mas eu sou formada, depois a Record exige o meu diploma, tá? Então, é que eu sempre falei, toda empresa séria, ela vai exigir
Era né, só 2 que você tenha esse diploma aí. Mas, cara, então acho que você deve ser o primeiro. Nunca ouvi dizer de jornalista por liminar, eu Sim, não uma conheço. loucura, não existia isso. Foi uma coisa assim inédita no Ministério do Trabalho. E aí eu comecei a trabalhar. O engraçado é que Você foi o primeiro a derrubar o primeiro a diploma. derrubar o diploma. E aí, não, e na época eu falei, caramba, fui beneficiado. Mas, poxa, as pessoas me viam como estagiário. Sim. Independente se eu era repórter ou não. Me viam como estagiário, que era ruim também. Mas eu chegava na faculdade e o professor olhava e falava, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, sou aluno da faculdade. Ah, mas você não é repórter do SBT? Porque eu te vejo na TV. Eu falei, então. Aí eu tenho que explicar a história Todo toda. rolê. Nossa, era uma E loucura. quando você era novinho, isso te atrapalhava? Porque sempre me irritou o fato das pessoas, elas até falavam que eu levava jeito, que eu tinha talento, mas você é muito novinho. Tem cara de novinho. Você tem cara de novinho. Tanto que quando eu comecei na carreira, também com 18, 19 anos, eu usava óculos, metia o cabelo pra trás com gel. Parecia que tinha 80 Parecia que eu anos. tinha 80 anos. Eu queria parecer sério, eu queria parecer um cara... Hoje eu falo que ele é mais jovem do que quando ele começou. Hoje eu... Agora a gente quer parecer jovem. Na época eu tinha uma raiva, esse olhar. É. Cara, o cara falava que eu sou novinho, ele não tá dando credibilidade nenhuma porque eu tô falando. Nenhuma, mas eu sofria isso. Chegava nos lugares, não só os entrevistados, porque no Rio de Janeiro é diferente de São Paulo. São Paulo você vai fazer uma matéria, às vezes você encontra os coleguinhas, mas nem sempre. No Rio você encontra os coleguinhas sempre, porque não tem tem muita matéria, mas os jornalistas mandam os repórteres para as matérias principais, então acaba que se encontra toda hora os coleguinhas. E eu sofria dos coleguinhas, porque eu era muito novo, tinha cara de 19 anos, e sofria com os entrevistados, principalmente de órgão público, né? Prefeito, governador e tal. Os caras olhavam e falavam, pô, esse cara tá trabalhando como repórter, ele é muito novo, né? Então sofria sim, e eu tive que aprender a conviver com isso também. Não era fácil, não. Eu lembro disso. Vixe, fazia de tudo pra conseguir parecer mais velho. Mas uma vez eu ouvi de um chefe da Record. Ele falou pra mim assim, Lucas, a sua credibilidade não tá necessariamente no seu rosto de novinho, ou mais ou menos novo. Porque ele falou pra mim, ele usou o exemplo do Cabrini. Ele falou, o Cabrini foi repórter do Jornal Nacional aos 19 anos ou 18 anos, e o Cabrini não tinha a cara que ele tem hoje, né? E aí isso me confortou um pouco. Porque aí eu parei de querer envelhecer minha imagem, porque eu me esforçava pra isso. Eu queria parecer mais velho. Então, mas não é bom, né? Porque você ia errar muito, porque você era muito jovem. E é melhor você errar sendo jovem, e as pessoas sabendo que você é jovem, e por isso você tá errando, do que você parecer ser mais velho e errar uma coisa que só o jovem erra. E aí a pessoa vai olhar você, cara, caramba, esse cara é dessa idade errando esse tipo de coisa. Entende? Então a gente tem que parecer a idade que a gente tem. Né? Não tem Essa como, aqui é a né? verdade. E desde então sempre foi repórter. E aí eu fui repórter a vida inteira, praticamente, né? Eu tenho 25 anos de televisão. E algumas vezes eu fui apresentador. Então, quando eu trabalhei na afiliada da Globo, eu fui apresentador, em 3 afiliadas da Globo. Fui apresentador na Record, né? E fui apresentador só. O resto foi tudo repórter. Só nas 3, em afiliadas da Globo e na Record. E trabalhou em todas. Rede TV, Globo, Band. Então, eu saí do SBT como repórter, fiquei 5 anos no SBT, do Rio. Aí fui pra Globo. Eu posso contar a história aí, entra o Silvio Santos nessa história. Aí eu fui pra Globo, da Globo eu fui pra outras, rodei as afiliadas, a própria Globo me mandou pras afiliadas, né? E aí depois eu voltei pra Globo, fui pra Band. Aí, entre a Band e a Record, eu fui pra TV Brasil. Na verdade, quando eu tava estagiando no SBT, eu fiz matérias pra Rede TV. Pro TV Fama, você acredita? Mas foram poucas matérias. Aí não tinha como conciliar tudo, né? Porque o TV Fama era de madrugada e tinha uma hora que eu tinha que dormir. E aí minha Às mãe vezes falou, é bom, cara, né? você vai morrer assim, né? E aí eu larguei o TV Fama. Mas eu acabei passando pela TV Brasil. Nesse período fiquei, sei lá, 1 mês na TV Brasil, porque era o período que, quando eu saí da Globo da Band pra ir pra Record, eu tava virando PJ. A Record tava contratando como PJ e não como CLT. Então eu tive que criar uma empresa. E a empresa leva um tempo para ser criada. Nesse período eu fiquei na TV Brasil. Então eu acabei trabalhando em todas, né? Gabaritou. E a história do Silvio entra? Entra na história do SBT, que eu já estava lá há 5 anos. Essa história é ótima. E aí eu pedi um aumento para minha tia. Eu falei, tia, me dá um aumento. Pô, eu ganhava R$1.200 na época, já há 5 anos, e os repórteres ganhando 4.000. Os valores eram mais ou menos esses, tá? E ela falou, não, eu vou conseguir um aumento para você. E na época, se não me engano, era a Ana Paula Padrão, que era a apresentadora do SBT Brasil. Eu entrava no SBT Brasil, eu era o Carlos Nascimento, era um dos dois. Eu entrava no SBT Brasil quase todo dia. Porque como eu tinha muita fonte, e as matérias do Rio são basicamente matérias policiais, eu tinha muita fonte na polícia. Então eu acompanhava as operações e tal. E acabava entrando em rede nacional o tempo todo. Só que eu ganhava muito menos do que um repórter local.
E eu falava, pô, me dá um aumento, pô, tem que igualar meu salário. Maravilha. Ela falou assim, tá bom, vou te dar um aumento. Ela vai me xingar isso aqui. Ela vai assistir isso, vai me xingar pra caramba. E aí falou pra mim, depois de algum tempo, ela falou, consegui teu aumento. Tá tudo certo. Vamos botar na carteira, traz a carteira de trabalho e tal. Fiquei tudo feliz. Fiquei, putz, cara, agora eu vou... Pô, tinha 20 anos, sei lá, 20 e poucos anos. Eu vou ganhar bem agora. Quando eu cheguei lá, o aumento. R$200. Aí eu falei, pô, você tá de brincadeira. Aumento de trabalho, mais uma matéria por dia. Você tá de brincadeira. Aí ela falou assim, não, foi o que eu consegui. Com São Paulo e tal. Aí eu falei, não tem condição. Aí liguei na Globo e falei, cara, preciso ir pra aí. Quero tentar mandar meu currículo e tal. O diretor falou, não, manda pra mim. E aí ele pegou meu currículo e falou, ó, era tipo uma terça-feira. Na quinta ele me ligou e falou, você começa a segunda. Na quarta ele me ligou e falou, você começa na segunda. Eu falei, caraca, eu vou pra Globo. Normalmente é assim, né? Aí eu pedi demissão na terça e na quinta-feira, ele me ligou na quarta. Ele me ligou na quarta, eu pedi demissão no mesmo dia. Na quinta era um aniversário de acho que 25 anos do SBT aqui em São Paulo, eles fecharam a Estação da Luz. E aí eu fui na minha tia e falei, ó, pedi demissão, tô indo pra Globo e tal, não sei o que. Ah, maravilha, pô, que isso, não vai embora e tal. Eu falei, tia, não tem condição, ganhando R$1.500 e tal. Maravilha. E aí ela falou, olha, amanhã tem a festa de 25 anos do SBT, você tá convidado. Você sabe disso, né? Eu falei, não, tô sabendo. Então a gente vai de avião, você vai comigo, e na sexta-feira você toca a tua vida, vai pra Globo, vai começar na segunda-feira. Tá bom. Quando chegamos na festa, o Guilherme tava na festa. E a minha tia chamou, Guilherme, vem cá. Tá sabendo que o Leandro vai sair da SBT? Aí o Guilherme Stoliar, né? Aí ele falou, ué, você vai sair da SBT? Aí eu falei, vou. Aí ele, por quê? Aí eu falei, porque ela me deu um aumento de R$200. Aí ele falou, nossa, Sarita, você aumenta pro... Tia Sarita dá um aumento pro Leandro de R$200. Ela falou, mas vocês aqui em São Paulo que aprovam isso, não sei o que, e tá, ficou aquela brincadeira ali. Ele falou, você vai pra onde? Eu falei, vou pra Globo. Aí ele falou, você vai pra Globo? Eu falei, vou ali, calma aí. Tio Silvio, vem cá, o Silvio Santos passando com o Ratinho. Não sei nem se o Ratinho lembra disso. Eu tinha 20 e poucos anos, era muito novo. O Silvio Santos passando com o Ratinho, ele, tio Silvio, vem cá. Aí o Silvio veio. Cara, nessa hora, eu tinha visto o Silvio umas 2 vezes, quando eu era muito novo. E depois disso eu não vi mais. Tem uma outra história do Silvio engraçado também, quando eu estava ainda no SBT do Rio. E aí, ele chegou perto de mim, na hora que ele chegou, minha perna começou a tremer. Porque eu pensei assim, cara, ou a minha carreira vai acabar, ou ele vai me dar um aumento. E vai ser um aumento... São só 2 possibilidades. Não tinha outra opção. Aí eu falei, cara, o que vai acontecer, né? E aí o Silvio, o Guilherme falou, lembra do Leandro, o Silvio, filho da tia Marta? Que ele lembra, é repórter do Rio, ele sabe, ele conhecia todo mundo. E aí ele falou, então, ele tá saindo do SBT. Aí o Silvio, tá saindo do SBT? Por quê? Aí, porque a tia Sarita deu um aumento de R$200. Aí ele, pô, Sarita, dá R$200 de aumento. Aí ficou aquela brincadeira e tal. Aí depois ele falou, olha, você vai pra onde? Eu falei, vou pra Globo. Aí ele falou assim pra mim, você vai pra Globo? Aí eu falei, vou. Ele, então, quer dizer que você é bom naquilo que você faz, né? Ele falou assim pra mim. Aí eu falei, cara, agora ou ele vai me arrebentar ou ele vai me dar um aumento. Aí ele falou assim, olha, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, nunca vou esquecer isso. Ele apertou minha mão e falou assim, parabéns, vai e arrebenta. Faz a tua carreira e um dia você volta com a bagagem que você vai construir. Aí eu olhei pra cara dele, na hora eu fiquei meio chateado, porque eu achei que ele ia me dar um aumento. Depois eu fiquei pensando, foi a melhor coisa que ele fez na vida. Você falou do Cabrini, eu me lembrei disso, porque isso eu contei pro Cabrini. A gente foi entrevistar o Benjamin Netanyahu, quase 20 anos depois, eu pela Record e o Cabrini pelo SBT. O Cabrini, a gente estava esperando o Netanyahu na porta da sala e o Cabrini fez essa pergunta, o que você está fazendo na Record? Por que você não está no SBT? Aí eu contei essa história para ele. E o Cabrini falou assim, foi a melhor coisa que o Silvio Santos fez na tua vida. Eu vejo as suas matérias, eu gosto. Hoje você tem um nome na profissão, você construiu a tua história longe da sua família e você hoje é um profissional conhecido no mercado. Você é uma pessoa respeitada porque você saiu do SBT graças ao Silvio Santos. E já que eu falei do Cabrini, eu quero dar um presente para vocês, porque a orelha do meu livro foi escrita pelo Cabrini. Pelo Cabrini? Nossa! Então, é muita moral, né? Não, é moral. É Isso muita moral, claro que é. Então eu quero presentear vocês com você, Venezuela. Que lindo isso, gente. Vou tirar o plástico, tá? Venezuela, Bom, já que você já falou do livro, vamos contar então um pouquinho para quem está acompanhando o que está escrito nesse livro foi um dos principais perrengues que talvez você tenha passado na carreira. Sim. Né? Já assim, na profissão mesmo, conta pra gente como é que foi essa história na Venezuela, porque
Foi tão impressionante que virou livro, né? Havia sido o principal perrengue até eu cobrir a guerra na Ucrânia. Ah, é verdade, você ainda passou pela guerra. Tem tanta coisa. É verdade, Tem cara. Copa do Mundo, tem Olimpíadas, tem guerra. Verdade. É que nesse caso tem prisão. É que nesse caso você ficou preso, né? Uma coisa... Quanto tempo você ficou preso? Eu fiquei na cela 30 horas. Mas na Venezuela, 7 dias. Você foi pra lá pra quê? Era uma reportagem investigativa. Eu cheguei na redação um dia, do nada. Eu era repórter de séries especiais do Jornal da Record. Eu já estava lá, 10 anos. Fiquei 5 no Rio e estava 5 em São Paulo. E aí a chefe de produção, Rosana Teixeira, quem eu amo, adoro a Rosana, ela chegou para mim e falou, Leandro, é o seguinte, você vai pra Venezuela. Eu falei, fazer o quê? Já tinha uma ditadura na Venezuela. Eu falei, fazer o quê na Venezuela, Rosana? Aí ela falou assim, olha, a chefia quer que você faça uma série para falar sobre uma denúncia que a gente recebeu, que é a seguinte, segundo a denúncia, o governo brasileiro, o governo do Lula e da Dilma, desviavam dinheiro, mandavam dinheiro para governos amigos, sem análise técnica, via BNDES. Então, basicamente, eles desviaram dinheiro do BNDES para obras em países no exterior, né, que nunca existiram. Essa era a denúncia. A gente não sabia se era verdade ou não, mas a gente tinha que mandar um repórter para lá para poder descobrir se aquilo era verdade ou não, se as obras existiam ou se as obras não existiam. Para quem não sabe, o BNDES é o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. Ele existe para justamente emprestar dinheiro para outros países, para que outros países façam obras de desenvolvimento, urbanização, enfim, o que eles acharem que tem que fazer para melhorar a infraestrutura do país. E, por outro lado, esse país que recebe o dinheiro do BNDES, via empreiteiras, ele tem que ter dinheiro para pagar a conta. É um empréstimo. Ele pega um empréstimo do BNDES e paga com juros mais baixos. Tá? Só que para isso acontecer, tem que ter uma análise técnica feita pelo governo brasileiro para saber se aquele país tem dinheiro para pagar o empréstimo. É assim que funciona. E, ao mesmo tempo, quando você manda esse dinheiro via empreiteiras para o país, o governo do país, ele precisa fazer uma licitação e a empreiteira que ganhar a licitação, ela precisa contratar mão de obra brasileira e maquinário brasileiro. Tem regras para fazer. E a gente foi para a Venezuela para descobrir se realmente eles tinham mandado dinheiro para lá em obras que nunca saíram do papel. E a gente foi investigar isso. Era uma investigação normal. Outro dia eu vi na internet que o Leandro foi para a Venezuela sem visto de trabalho. Claro, né? Estou indo investigar o governo da Venezuela. Eu não vou pedir um visto de trabalho para o governo da Venezuela dizendo para ele que eu vou investigar o governo da Venezuela. Eles não vão me dar esse visto. Eu tinha que entrar de uma outra maneira. E a gente foi com um visto de turista para investigar o governo da Venezuela, porque a investigação envolvia o governo. Eles jamais dariam um visto de trabalho para a gente. A gente não conseguiria fazer esse tipo de matéria pedindo um visto normal de trabalho. Enfim, fomos para lá para investigar. No último dia, eu não sei se a gente foi seguido do início ao fim, eu não vou contar muita coisa, porque senão eu vou fazer spoiler do livro, mas no final, no último dia, quando a gente saiu de uma obra, de um canteiro de obra da Odebrecht que não existia, né, a obra não existia, quando a gente saiu de lá, a polícia política prendeu a minha equipe. Estávamos eu e o Gilson Fred, que foi era cinegrafista da Record na época, e 2 jornalistas venezuelanos, que ajudaram a gente, não só na investigação, mas a sair da cadeia. E aí eu pergunto para vocês, qual é o nome desse casal? Vocês têm ideia? Não. Jesus e Maria. Você tá brincando. E não são nomes criados, são nomes reais. E graças a Jesus e Maria, a gente saiu da... Por isso que valia escrever um livro. Porque graças a Jesus e Maria, a gente saiu da cadeia. Eles é que conseguiram tirar a gente dali. E aí eu não posso contar muitos detalhes, senão vocês não vão ler o livro. Mas basicamente, a gente foi ajudado por Jesus e Maria. Eu não sou um cara religioso, tá? Não sou religioso. Mas não tem como não ser nesse momento. Mas você passa a ser um pouco religioso. Você passa a, pelo menos, considerar algumas coisas. Sim. Não era por acaso, né? É. E como foram essas 30 horas? Então, aí levaram a gente... Quando a gente foi preso numa estrada de terra. Eu nem sabia que a gente estava sendo preso. Eu achei que era um sequestro, porque tinha uma onda de sequestro na Venezuela, nessa época. Nosso carro foi cercado, um carro na frente, um atrás e um do lado. Eles saíram dos carros armados, todo mundo à paisana, de roupa normal, pistola, fuzil e tal. Eu falei, bom, sequestro, né? Ele tá sendo sequestrado. Nessa hora, eu mandei uma mensagem pra Rosana. Rosana, tô sendo sequestrado. Não sei o que tá acontecendo. E enviei o zap. Isso o cara vindo com a arma assim na direção do meu carro. Tem alguma coisa errada. Mandei uma mensagem assim de alerta. Rosana conta isso no prefácio do livro. É muito engraçado, porque ela tava tomando uma caipirinha na piscina. Coitada. No Paineiras. Paineiras, né? O nome do clube.
Ela tava tomando uma caipirinha, ela falou, Leandro, a caipirinha quase caiu da minha mão. Mas é lógico. Pô, tava na Venezuela, uma ditadura. Sendo sequestrado. E ela aqui, ela ia fazer o quê? Tomando a caipirinha num belo sábado de sol. Maravilhoso, maravilhoso, isso é maravilhoso. E aí e ela falou, quê? E aí nessa hora que ela deu um grito ali no celular, o cara botou a arma dentro do carro e falou, vocês estão armados? Isso em espanhol, né? O Gilson não falava espanhol. Então eu tinha que ainda traduzir o Gilson. E eu falei assim, não estamos, a gente não tá armado, a gente é jornalista. Então segue o carro. Saiu. Na hora que ele sai, eu começo a falar pra Rosana, eu acho que a gente tá sendo preso, mas eu não tenho certeza e tal, não sei o que. Eu mandava as informações pra ela. Bom, a gente foi levado pra uma cela, tinha um morcego dentro da cela, foi uma loucura, assim, tem cada detalhe que tem que ler o livro pra entender. Mas foi muito tenso, porque a gente foi investigado várias vezes, eu fui interrogado várias vezes, eu fui interrogado 16 vezes, e cada hora com uma pessoa diferente. Entrava, cara, mesma coisa... história. Mesma história. Coisa de filme. Entrava numa sala toda escura, com uma luz na minha cara, aquela coisa de filme. Uma mesinha, um telefone, o cara sentava aqui e perguntava, você é espião? Eu falava, não. O que você está fazendo na Venezuela? Eu falava, sou repórter, estou vindo cobrir uma reportagem, uma investigação que mostra desvio de dinheiro. Contei, não, sim, que desvio de dinheiro que inclui o seu governo e o governo do Brasil. Aí ele, você é espião. Aí ele saía, daqui a pouco entrava outro. Você é terrorista. Era assim. Nesse nível, assim. E aí aí levava a gente pra cela, voltava, aí vinha umas 2 ou 3 diferentes. E aí você começa a perceber as reações do entrevistador, né? E um deles eu percebi que ele era mais humano. E aí eu falei pra ele, cara, eu tô te contando sempre a mesma história e você tá fazendo a mesma pergunta. Não tem mentira aqui. Tô te contando a verdade. A gente vai fazer isso até que horas? Porque toda vez que você me pergunta a mesma coisa, eu vou te responder a mesma coisa. Eu não tô mentindo, eu tô te contando a verdade. E isso é ruim para você, porque o governo prometeu uma obra que não existiu, que não saiu do papel. A sua mãe, o seu filho, o seu pai estão tendo um problema. Na época, quando a gente foi preso, era uma obra de uma ponte que ligava o Lago de Maracaibo, os dois lados do Lago de Maracaibo, o interior da Venezuela. A gente não estava em Caracas. E eu falei para ele, a ponte que não existe, beneficiaria a sua família. E aí eu comecei a tentar mexer com a parte humana dele. E aí teve uma hora que ele falou, cara, desculpa, mas é que eu tenho que fazer isso. Tenho que te perguntar isso. Só isso. E eles se ameaçavam? Ameaçavam, falavam que a gente não ia voltar pro Brasil, falavam que a gente ia ser torturado, que a gente ia ser enviado para uma outra equipe muito mais violenta. Mas não foi. Não foi. Não foi. A gente não foi torturado, não foi agredido, né, fisicamente. Mas era torturado psicologicamente o tempo inteiro, né? E você conseguiu contar pra tua mulher? Não, aí o SBT, minha mulher era repórter do SBT. E ela Porque nessa você tava sem celular já, né? Não, estava sem nada. Sem nada. A Rosana. A última informação foi a Rosana tomando uma caipirinha. Tomando uma caipirinha, teve que dar conta de tudo isso aqui no Brasil. Exato. E a minha esposa estava, como ela era repórter do SBT, ela estava no Espírito Santo. Lembra quando a polícia entrou em greve? Uhum. Que teve um trailer no Espírito Santo? E aí começou a ter um monte de crime, porque a polícia não estava trabalhando. A minha esposa foi para lá gravar isso, fazer esse tipo de matéria. Mostrar a greve da polícia. E aí o chefe liga para ela e fala lá, volta para São Paulo, porque o teu marido foi preso na Venezuela. Foi isso. E aí começou o clima, começou a tensão, né? Porque aí envolveram o Itamaraty, a matéria saiu no Fantástico, a CNN espanhola ligou na redação da Record. Aí a coisa se tornou muito maior. Global. Virou mundial mesmo. Sim, eu fui entrevistando no Japão, nos Estados Unidos. Né? E como que foi a libertação? Então, a libertação, a gente estava numa cela, e aí tinha uma agente, uma mulher, que ficava muito tempo com a gente na porta da cela. E eles trouxeram uma televisão, aquelas de tubo antigas, e a CNN espanhola estava com a nossa foto no ar. E aí a gente falava para eles, cara, isso vai dar um incidente diplomático. A gente é conhecido no Brasil. Vocês estão prendendo 2 repórteres conhecidos no Brasil, de uma empresa grande. A gente não é jornalista de empresa pequena que ninguém conhece. A gente é conhecido. Explicando para eles que podia dar um incidente diplomático. Eles falavam, cara, a gente não está preocupado com incidente diplomático. A gente não reconhece o governo do Brasil. O embaixador da Venezuela já até voltou para cá. O embaixador do Brasil tinha voltado para o Brasil, então a gente estava sem pai nem mãe. A gente estava, tipo, o filho chora, a mãe não ouve, sabe? E aí, na hora, teve um momento que eles levaram a televisão, nossa foto estava no ar, e eles até brincaram, aí, eles são famosos mesmo, hein? Estão na CNN e tal. E aí eu acho que por conta disso, a CNN chegou a sair do ar, né? O Maduro tirou a CNN do ar nesse dia, por causa disso. E eu acho que por conta disso, eles começaram a negociar. E quando Jesus e Maria foram presos junto com a gente.
A gente ficou na cela e eles libertaram Jesus e Maria com 10 horas de prisão. Mais ou menos 10, 12 horas de prisão. Quando eles saíram, eles avisaram os advogados dos direitos humanos, de uma ONG que trata de direitos humanos. E esses advogados foram lá visitar a gente. Então, graças a esses advogados é que a gente começou a haver uma negociação para a gente ser libertado. Então, Jesus e Maria que ajudaram a gente, né? Por isso que eu falo que era importante escrever o livro por conta da história de Jesus e Maria. Isso aqui tem que virar um documentário, uma Compre série. o livro. Onde que encontra o livro? Na Amazon. Comprar. Basicamente na Amazon ou em qualquer livraria. Boa. Mas é mais fácil na Amazon, né? E aí mas também deixa eu só falar uma coisa. A orelha foi Roberto Cabrini que escreveu. Aí aqui atrás, Celso Freitas, Tiago Contreira, que é diretor de jornalismo da Record. Que foi quem me mandou pra Venezuela. Reinaldo Gotino e Domingos Meirelles. Pouca gente. Enquadrar isso aqui e colocar na parede. Aí você achou que já tinha passado por poucas e boas na profissão e veio a guerra? Então, aí até então a Venezuela era o ápice. Eu falei, bom, não tem nada pior do que isso. E aí um belo dia, isso foi em 2021 que eu lancei o livro, né? Eu fui preso em 2017, mas só lancei o livro em 2021. Em 2022, em janeiro, eu entrei na sala do Thiago, bati na porta, falei, Thiago, a gente tem que ir pra Ucrânia. Aí ele... você que se voluntaria. Fazer o que na Ucrânia? Eu falei, então, tá acontecendo uma situação, é assim assado, tem um clima de tensão, pode ser que o Putin queira invadir a Ucrânia, porque a Ucrânia domina o Mar de Azov, e aí o presidente que era pró-Rússia saiu, entrou um pró-Europa, e aí comecei a explicar a situação pra ele. Ele falou, faz um roteiro, que na hora que eu entrei na sala do chefe, do Thiago, esse que aparece aí, era pra vender uma série de reportagem, e não pra fazer a cobertura do dia a dia. Então ele falou, faz um roteiro que eu vou tentar aprovar com o vice-presidente de jornalismo, que já era o Guerreiro, né? Quando eu fui preso na Venezuela, o vice-presidente era o Douglas, que é o dono da CNBC. E aí, eu fiz o roteiro e tal, eles levaram 2 meses para aprovar. Quando eles aprovaram a viagem, eles falaram o seguinte, você vai viajar, mas você não vai fazer série lá. Já fazer o dia a dia. Porque realmente o clima de tensão começou a ficar pior. E todo mundo quer saber o que vai acontecer, né? Então você vai pra lá e faz o dia a dia, faz uma matéria, um vivo. Todo dia eu fazia uma matéria e um vivo pro JR. Então tá bom, cheguei lá 10 dias antes da guerra sem saber se ia ter guerra ou não. E aí comecei a fazer matéria, vivo, fui na trincheira, mostrei a trincheira, tem foto disso, tem matéria, se entrar no meu X, tem lá no primeiro vídeo do X é a trincheira. E aí fui mostrar, eu viajei o país inteiro, né? Fui de Kiev pra Kharkiv, de Kharkiv pra Zaporizhia para Mariupol, todas as cidades que foram depois atacadas. Quando eu estava em Mariupol, eu entrei ao vivo nesse dia, fiz matéria, né? E entrei ao vivo, lá era 1h da manhã, aqui é 9 da noite, 8 da noite, 9 da noite, e fui dormir. Quando deu 5 da manhã, bateram na porta do meu quarto. Tava tudo escuro, tava dormindo. E aí eu levantei assustado, né? Abri a porta, tava o cinegrafista com a mala, o tradutor com a mala e a funcionária do hotel. Sai agora porque a Rússia está invadindo o país. Eu estava em Mariupol, a 700 metros da fronteira. Não estava numa cidade longe. Eu estava na fronteira onde a Rússia estava invadindo. E aí eles falaram, sai agora que a Rússia está invadindo o país, vamos sair do hotel agora. E aí aconteceu uma coisa assim que nunca tinha acontecido na minha vida. Eu desci pro hall do hotel, era um hotel que só tinha jornalistas, geralmente cobertura esse tipo de cobertura, os jornalistas se concentram no mesmo hotel. Geralmente perto do local onde está acontecendo o fato. E aí eu desci, já não tinha mais jornalista, né, dentro do hotel. E a equipe do Afeganistão, que eu acho que era do Afeganistão ou do Iraque, eles tinham aquele barbão, cara de árabe, né, falando... Todo mundo desesperado, de colete à prova de bala, capacete e tudo mais. O piloto da equipe armado com uma pistola, isso dentro do saguão do hotel. E eu falei, o que está acontecendo? Os caras, não, eles estão fugindo, né, tá todo mundo fugindo de Mariupol. E eu perguntei pro piloto, dá para dar uma carona para 3? Ele falou, não, 3 não cabe. E o piloto era grego, ele falava inglês. E ele falou, não cabe. Viraram as costas e foram embora. Mas quando eu vi a equipe do Iraque em pânico, eu falei, cara, a gente vai morrer. Se a equipe do Iraque tá em pânico, tu imagina eu. Imagina nós. E eu não tinha colete à prova de bala, não tinha capacete, eu não tinha arma, não tinha nada, né? Nem se tivesse, enfim. E aí a gente ficou na porta do hotel, do lado de fora. A funcionária fechou a porta do hotel e saiu correndo no meio da rua. Ela abandonou a gente lá, eu com a minha mala, o cinegrafista com a mala e o tradutor com a mala. Imagina a situação dessa. E Deus. Jesus e Maria. Cara, esse foi um momento... Agora os verdadeiros. Os verdadeiros agora. E nessa hora você pensa assim, cara... Eu vou morrer. Não tem mais o que acontecer aqui. Não tem como sair daqui. Não vou sair andando com uma mala em Mariupol, a cidade sendo bombardeada.
E aí eu olhei pro cinegrafista, ele filmando um menino saindo de casa com um fuzil pendurado, um menino de 15 anos, com um fuzil pendurado para ajudar a Ucrânia, o exército ucraniano na fronteira. E eu comecei a narrar, comecei a falar, né? Aí teve uma hora que eu olhei pra ele e falei, cara, se prepara que a gente vai morrer. Você falou isso? Falei. E ele falou assim, não, a gente não vai morrer. Eu falei, a gente vai morrer. A gente vai morrer, se prepara que a gente vai morrer agora. Aí e a gente olhava pra cima, o míssil passava em cima do hotel, assim. Cara, nessa hora você não tem o que fazer. Tem que fazer. Eu falei pro tradutor, liga pro motorista, porque a gente tinha contratado um motorista local, manda ele vir pra cá urgente pra pegar a gente. E o cara ligando, o motorista não atendia. Ele ligando e, cara, parecia uma eternidade, mas tipo assim, ele deve ter ficado ali uns 15 minutos, mas parecia uma eternidade. Ligando, o cara não atendia, míssil passando, eu falei pra ele, a gente vai morrer, cara. Começa a gravar porque a gente vai morrer. E a gente já tava lá, sei lá, 10 dias, né? 10 dias, porque a gente chegou 10 dias antes. E ele falou assim, não, a gente não vai morrer nada, a gente não vai morrer nada, estolhar e tal, não sei o quê. Ele foi muito forte, o Luiz. Eu falei, Luiz, a gente vai morrer, é melhor a gente aceitar, porque a pior coisa que tem é tu não aceitar o que vai acontecer. Tem que ter pé no chão. E aí, nisso, o motorista, cara, aí não tem como você não ser religioso, porque o motorista atendeu a ligação, e aí eu tava com dinheiro, a minha sorte, que no dia anterior, eu fui no banco e saquei todo o dinheiro que eu tinha, né? Eu falei pro Luiz, vamos no banco, porque me deu um negócio aqui que a gente tem que sacar o dinheiro. Aí ele falou, por quê? Eu falei, não sei, cara, mas me deu sabe, instinto. Falei, vamos tirar o dinheiro do banco, porque se começar alguma guerra, alguma coisa, a gente tá com o dinheiro na mão e não o dinheiro no banco, porque o banco acaba, né? Acaba banco, restaurante, loja, não tem mais nada. Aí ele falou, tá bom, aí fomos no banco, deu uma confusão no banco, eu tive que tirar dinheiro, tinha muito dinheiro, era tipo 5 mil euros e sei lá quantas, 300 mil grivnas, que é a moeda ucraniana, eu tava com o bolso assim. Quando o motorista atendeu, o tradutor falou, cara, ele tá num bunker com a família dele, ele não vai sair. Falei, oferece 100 euros, que pra eles 100 euros era uma fortuna. Falei, diz que 100 euros eu pago pra ele vir. O cara falou, não vem. 200 euros, não vem. 300 euros, não vem. 400 euros. O cara falou, vocês estão aonde? Eu falei, estamos no hotel. Na porta do hotel. Ele falou, tô indo aí. O cara deixou a família dele lá e foi buscar a gente no hotel por 400 euros. Botou a gente no carro, isso, bomba explodindo, tiro pra caramba. Era um negócio assim, eu fui repórter no Rio de Janeiro, 15 anos. É uma situação completamente diferente. Eu imaginei que estava preparado para aquilo, mas na hora que você vai pra guerra, o Rio, fazer cobertura no Rio, para você tomar um tiro, eu já perdi amigos lá, jornalistas, alguém tem que apontar para você, ou a bala tem que resvalar em algum lugar para pegar em você. Não tem outra opção. Numa guerra, se cai um míssil a 100 metros, você morre. A 50 metros, você morre ali onde você tá. Ninguém precisa apontar para você, não precisa acontecer nada. Você nem vê de onde você tá nem vindo. vê, né? E geralmente é assim, é muito rápido, né? E aí o cara pegou a gente lá, levou a gente para Zaporizhia, que é onde tem a usina nuclear. Ele ia levar para Kiev, mas eram 12 horas. Ele deixou a gente em Zaporizhia, que era 1h30. Cidade, cara, a estrada é um caos. Isso entrando ao vivo, né? Nos programas, dentro do carro e tal. Eu peguei o dinheiro para dar para ele, ele falou, não precisa, eu preciso voltar para ficar com a minha família. Eu falei, mas leva o dinheiro. Ele falou, não precisa. Eu falei, leva o dinheiro. Falei pro cara, o cara não entendia inglês. E eu dei um grito em inglês, o cara pegou o dinheiro, entrou no carro e nunca mais eu consegui falar com ele. Ele nunca mais respondeu. Nem mensagem, nem ligação, nada. Sei que dali, a gente pegou o trem para Kiev, e aí, imagina um trem, você sozinho. Você, o seu cinegrafista, o tradutor, e o trem vazio. Eu fiquei de 6 da manhã até meia-noite para conseguir pegar o trem, em Zaporizhia. E o aeroporto da cidade sendo bombardeado. E a gente pegou o trem no sentido contrário, porque estava todo mundo saindo do país e a gente indo para Kiev. Esse momento aí, ninguém sabe, nunca contei isso. E foi interessante, porque a gente estava dentro do trem e eu entrando ao vivo, né? Entrei ao vivo em todos os jornais, todos os programas. E o ao vivo foi uma loucura. Todo mundo falando comigo ao mesmo tempo, imagina. Tem conteúdo para mais um livro, né? Dá pra ficar aqui, por isso que eu falei. Uma série real. O Estoliar vai ter que retornar na nossa 4ª temporada. Com certeza. Porque e aí você volta na 4ª temporada já com outro livro. Mas agora contando os bastidores da guerra. Falei, se deixar eu falar, eu vou ficar falando aqui. Estoliar, mas é que você tem muita história para contar, né? Infelizmente a gente tem que encerrar, mas, cara, a gente tá muito feliz de você estar aqui, porque você é, sem sombra de dúvidas, uma referência para quem gosta de jornalismo. Para quem não gosta e tá acompanhando, acho que... Mas gosta de uma boa história. Gosta de uma boa história, tá tendo essa mesma impressão. Você está convidadíssimo para a 4ª temporada, que vai acontecer, sem sombra de dúvidas. Sim, voltaremos. Muito obrigado por ter vindo, né, por ter dedicado esse seu tempo aqui. A gente gostaria de continuar conversando, mas, assim, foi incrível esse tempo que a gente passou aqui, compartilhando essas histórias
Desmentindo a que sua história é com sobrinho Silvio neto. Santos. Não temos sobrinho neto. Recorte tem um monte pra vocês botarem na internet. Fica tranquilo. Cara, obrigado, viu? Eu que agradeço. Quero dizer que gosto muito do teu trabalho. Acho que você vai longe. Você é jovem, sabe fazer, sabe falar, sabe apresentar. Acho que você vai ter um caminho longo pela frente na Amém, televisão. obrigado. Obrigado. Ó, fica junto com ele que ele vai te ajudar muito. Fico muito feliz de você ter me convidado, de você falar isso pra mim. E sempre que quiser me chamar, pode chamar que eu venho. Não, vamos ter que chamar mesmo, isso é verdade. Exatamente, Já vamos pensar na história próxima tem. agenda aí da quarta temporada. Vambora então. Não é isso? Fazer o que é o né? jeito. Ó, gente, estamos encerrando então essa terceira temporada aqui. Voltaremos em breve com a quarta. Só precisamos ajeitar Chave algumas de coisas. Posso fazer? O Stoliar vai... E o Stoliar vai Eu. autografar esse pra gente. Tem caneta aí? Obrigado vocês que ficaram com a gente ao longo desses... Deu 20 episódios? 20 episódios 20 dessa episódios nessa terceira terceira temporada. Vamos voltar na quarta, vocês podem ter certeza. Vamos atualizando vocês pelas redes sociais. Esse é um tempo estratégico pra gente poder organizar algumas coisas. Mas contem com a gente. Beijo. Tem caneta, E né? até a próxima. Tem caneta? O Eric vai arrumar agora pra gente. Tchau.